Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um assunto que é, sem sombra de dúvida, um verdadeiro divisor de águas para quem está se preparando em alto nível. Estamos falando das funções exponenciais e logarítmicas básicas. Olha, para quem busca aquela vaga suada nos vestibulares mais concorridos ou nos concursos públicos mais casca-grossas, dominar essas estruturas não é um diferencial, tá? É uma obrigação absoluta. A matemática exige rigor e as bancas examinadoras elas adoram testar quem só decorou fórmula contra quem realmente entendeu o mecanismo da coisa. Então, foca aqui. Vamos encarar esse conteúdo com a seriedade que a sua preparação exige, dissecando cada regrinha passo a passo. Nossa rota de hoje segue uma lógica bem estrita. Vamos passar pelos fundamentos matemáticos iniciais, depois a função exponencial básica, seguida da função logaritma básica, a relação de inversão e, por fim, as condições de existência essenciais. Essa progressão não está aqui à toa, viu? Ela é a chave para você não cometer erros conceituais na hora do vamos ver. Então, começando pelo começo. Tópico 1. Fundamentos matemáticos iniciais. Diferente de outras áreas, a matemática é construída sobre alicerces, regras fundamentais que a gente precisa respeitar rigorosamente. Aqui não tem espaço para achismo não, hein? E a grande sacada, a tese central que você precisa levar para a prova é a seguinte: exponenciais e logaritmos jamais podem ser estudados como se fossem mundos separados. De jeito nenhum. Eles são operações inversas do mesmíssimo sistema matemático. Pensa comigo. Assim como a adição desfaz a subtração e a divisão desfaz a multiplicação, o logaritmo desfaz a exponencial. A regra de ouro é simples. Quer dominar os logaritmos, você precisa, antes de tudo, ter um domínio impecável das exponenciais. E é exatamente por isso que a gente entra agora no tópico 2, a função exponencial básica. Atenção máxima na terminologia agora, porque isso faz toda a diferença. Vamos lá, avaliando a definição pura. Uma função exponencial é denotada por f de x igual a elevado a x. O detalhe crucial aqui, e é o que dá o nome à função, é onde a nossa dor de cabeça se encontra. A variável incógnita, o famoso x, está posicionado estritamente lá no expoente. A base a é só um número constante, um valor conhecido. A incerteza, aquele valor que a gente quer descobrir ou que vai variar no gráfico, está lá no alto, na potência. Para tirar isso do campo abstrato, vamos ver como esses números se comportam. Imagina a função f de x igual a 2 elevado a x. A nossa base é 2. Quando o x vale 1, o resultado é 2. Quando o x é 2, bem, 2 ao quadrado dá 4. Agora repara, quando o x avança só mais uma unidade, indo para 3, o resultado já salta lá para 8. Esse é o padrão clássico que a gente chama de crescimento exponencial. É um crescimento rápido, multiplicativo. Valores pequenininhos no domínio geram respostas gigantescas na imagem. Guarda bem esses números na cabeça. O 2 gera o 4, o 3 gera o 8. Certo. Tópico 3. A função logarítmica básica. Respira fundo, porque é tradicionalmente aqui que muita gente boa tropeça, perde ponto precioso e às vezes deixa a vaga escorregar pelos dedos. Primeiro de tudo, vamos desmistificar o monstro. O logaritmo não é uma invenção alienígena desenhada para te reprovar. A função logarítmica é pura e simplesmente a operação inversa do que a gente acabou de ver. Ela não faz cálculos novos do zero. Ela faz uma pergunta super específica. A qual potência eu preciso levar a minha base a para que o resultado final dê x? É só isso. O logaritmo está sempre em busca do expoente perdido. O resultado de um logaritmo, anota aí, é sempre um expoente. E para provar definitivamente essa relação, vamos pegar os mesmos números de antes, pensando na função logaritmo na base 2 de x. Os valores são os mesmos, a gente só inverteu as colunas daquela nossa tabela exponencial. Agora o x é aquele resultado que a gente tinha, 2, 4 e 8, e o f de x, que é o valor do logaritmo, passa a ser 1, 2 e 3. Quando a banca pergunta qual é o log de 8 na base 2, ela está te perguntando exatamente 2 elevado a quanto dá 8, e a resposta é 3. A gente trocou completamente quem é domínio e quem é imagem. Chegamos ao tópico 4, a relação de inversão. Se você entendeu esse comportamento de troca que acabamos de ver, você chegou ao verdadeiro coração desta aula. Isso aqui é a espinha dorsal de tudo. Colocar essas duas estruturas lado a lado é o que salva candidatos em provas de altíssimo nível. De um lado, a forma exponencial, a elevado a x igual a b. Do outro, a forma logarítmica, logaritmo de b na base a é igual a x. Presta muita atenção na mecânica da coisa. A base a da potência ela continua sendo a base a do logaritmo. O resultado b da potência ele entra para dentro do logaritmo e aquele expoente x pula para o outro lado do sinal de igual, virando a nossa resposta final.
Só que a banca não vai conversar com você de forma coloquial, né? Ela vai usar a linguagem matemática pesada. Então vamos consolidar esse vocabulário. Primeiro, a base A tem o mesmo nome nas duas equações, não muda. Segundo, o expoente x vira o resultado isolado do nosso log. E terceiro, importantíssimo, aquele que era o resultado b da potência ganha um nome de peso agora. Ele se chama logaritmando. É aquele número que fica em destaque grandão na frente do log. Ter esse vocabulário afiado na mente é vital para não travar lendo um enunciado mais cruel. E falando em crueldade de bancas examinadoras, tópico 5. Condições de existência essenciais. Alerta vermelho total aqui, pessoal. É nesta seção que moram as clássicas pegadinhas, aquelas projetadas milimetricamente para derrubar quem só decorou fórmula e esqueceu da teoria. Para que uma expressão logarítmica ou exponencial sequer exista dentro do conjunto dos números reais, você tem que checar uma sequência estrita de regras. Passo 1. A base A tem que ser estritamente positiva, ou seja, maior que zero. Passo 2. Essa mesma base A jamais, em hipótese alguma, pode ser o número 1. Por quê? Simples. 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1, o que destrói completamente o propósito da nossa função. Passo 3. O logaritmando b, aquele número em destaque, também precisa ser obrigatoriamente maior que zero. Põe isso na cabeça. Não existe logaritmo real de número negativo e nem logaritmo de zero. Com a autoridade de quem já viu milhares, literalmente milhares de provas sendo corrigidas, eu te afirmo uma coisa inquestionável. Ignorar essas 3 pequenas condições é a causa número 1 de choro e ranger de dentes nos gabaritos. O que mais tem é gente que resolve uma equação logarítmica gigante de forma brilhante, encontra 2 raízes perfeitas, sei lá, -2 e 5. Aí a pessoa vai lá e marca a alternativa que tem as 2 respostas, mas ela esquece de testar esses números nas condições de existência. E a banca já deixou aquela alternativa errada lá piscando em neon, só esperando pelo seu tropeço. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação central. Como é que essa relação de inversão define as questões mais difíceis da sua prova? Pensa nisso. As questões de alto nível não inventam uma matemática nova. Elas não trazem coisas de outro mundo. Elas simplesmente escondem exponenciais dentro de logaritmos e exigem que você aplique essa relação de inversão com total fluidez e com obediência cega àquelas condições de existência. Entender profundamente esse elo é o que constrói a sua aprovação. É essencial que você continue batendo nessa tecla e exercitando essa lógica com questões de provas passadas, tá certo? Um forte abraço, foco nos estudos e até o nosso próximo encontro.